Olá, aqui é a Priscila do Filho do Soberano. Vamos para mais um estudo da nossa série. Hoje nós vamos estudar a vida de Davi. Então, seja muito bem-vindo e vamos lá. Davi é um nome hebraico que significa o amado. Davi é o nome do maior rei de Israel e o terceiro na ordem cronológica. O primeiro foi Saul, o segundo Isbosete, filho de Saul, enquanto Davi reinava em Hebrom. Nasceu em Belém de Judá, aproximadamente em 1040 a.C., e governou em Israel entre 1010 e 970 a.C. Davi é o personagem mais citado na Bíblia, com 1105 ocorrências, além de ser um dos personagens cuja história a Bíblia dedica mais páginas, de 1 Samuel 16 a 2 Reis 1 e de 1 Crônicas 2 a 29, a importância de Davi pode ser percebida pela posição que ele e sua família ocuparam na história de Israel. Em um dos exemplos, Boaz e Ruth eram seus antepassados. No outro, Jesus Cristo foi seu descendente. Davi era filho de Jessé e bisneto de Ruth e Boaz. Era o mais novo de um total de 10 filhos e era filho da velhice de seu pai. Jessé era um ancião rico e muito respeitado em Belém, e que reivindicava ser da linhagem de Boaz. Não era um israelita de linhagem pura, pois Ruth era moabita. Os israelitas desprezavam e odiavam os moabitas, o que fazia do jovem pastor Davi um candidato ainda menos provável ao trono. Sua responsabilidade dentro da divisão de tarefas de sua família era de um pastor de ovelhas, ocupação que lhe deu a oportunidade de desenvolver coragem utilizada em seus anos como guerreiro, os quais consolidaram o seu reinado. Essa experiência o ensinou a confiar e depender do Senhor, conforme afirmou para Saul: "O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu", conforme 1 Samuel 17:37. É possível que durante o tempo que cuidava dos rebanhos, o jovem Davi tenha desenvolvido habilidades poéticas e a vida no campo lhe ofereceu muitas metáforas utilizadas em seus salmos, dentre eles o clássico Salmo 23. Além de, em seus dias como pastor, ter adquirido habilidade com o uso da funda, o que lhe foi muito útil em sua vitória contra Golias. Isso nos ensina que todos os desafios que enfrentamos hoje servem para nos ensinar a lidar com situações que enfrentaremos no nosso processo de amadurecimento. Depois que Saul foi rejeitado por seus atos de desobediência, o Senhor incumbiu Samuel na tarefa de ungir um dos filhos de Jessé, que veio a ser Davi. Davi era ruivo, admone, vermelho, expressão também usada para Esaú, sugerindo que Davi tivesse cabelos vermelhos, tinha belos olhos e beleza encantadora. No entanto, o mais importante é que desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, conforme está escrito em 1 Samuel 16:12. Embora tivesse sido ungido rei durante sua juventude, Davi se dispôs a servir a outros. Foi a sua disposição de levar suprimentos aos seus irmãos mais velhos no exército que deu a ele a oportunidade de alcançar a fama nacional. Davi ficou conhecido nacionalmente por dois acontecimentos importantes.
um relacionado com a música, ao aliviar a perturbação do rei Saul, e outro com a sua coragem ao desafiar o gigante Golias. A fama de Davi, entretanto, gerou ciúmes em Saul. Nesse período de popularidade de Davi, nasceu entre ele e Jonatas, filho de Saul, uma das amizades mais leais e puras da Bíblia, a tal ponto de o texto afirmar que a alma de Jonatas se apegou à de Davi e ele começou a amá-lo. 1 Samuel 18:1. É sem dúvida um grande desafio sintetizar a vida de um dos personagens mais emblemáticos de toda a Bíblia, mas podemos dizer que, ao término de sua vida, Davi tinha alcançado o objetivo de solidificar Israel contra as seguintes ameaças: os filisteus, os edomitas, os moabitas e amonitas e os arameus. Havia estendido seu reino por todas as áreas da terra que fora prometida a Abraão, façanha que nenhum outro líder havia conseguido. Davi era humano e falho, mas permaneceu fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Embora tenha pecado contra Deus e o próximo, era um homem muito humilde e quebrantado, pronto ao arrependimento. A sua força estava no Senhor, desde o princípio até o fim de seus dias. Foi um homem amado por Deus, pois o seu coração estava inclinado totalmente a Ele e sabia como se humilhar e implorar pela graça divina. Tantas coisas a gente tem a extrair da vida de Davi, né? Um coração quebrantado e contrito diante de Deus. A gente vê isso até mesmo na passagem ali do Salmo 51, quando ele confessa o pecado dele a Deus depois de ter sido confrontado. A gente vê um coração arrependido, um coração que se arrependia rápido, que não era perfeito, mas que era quebrantado diante de Deus, que era humilde. Davi, um homem segundo o coração de Deus, alguém que registrava tudo aquilo que ele vivia com o Senhor, todas as suas dores, lágrimas, angústias, as alegrias, as vitórias, as bênçãos, a graça recebida. Davi, ele mostra a humanidade dele nos Salmos, e é por isso que eu gosto tanto dele. Ele mostra que ele passou por momentos de tristeza, de angústia, de dúvida, de medo, enfrentou todo tipo de adversidade, perseguições, enfermidades. A gente vê enfermidades, inclusive na alma de Davi. Lendo os Salmos, a gente vê que ele passou por angústia, por depressão, por ansiedade, e ele sempre contou com a ajuda de Deus. Ele sempre glorificou a Deus, ele sempre buscou a força dele no Senhor. Esse foi o segredo da vida de Davi, do porquê ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu deixo como sugestão que você medite no Salmo 18, que é um salmo lindo que eu amo. Davi começa dizendo: Eu te amo, ó Senhor, minha força. Ele sempre reconhecia o Senhor como a fonte de força dele, aquele que era o seu ajudador, o seu auxílio, a sua rocha, o seu refúgio, que são palavras dele, muito presentes nos Salmos. Que a gente também tenha no Senhor todas as nossas fontes, que a gente reconheça o Senhor também como nosso ajudador, o nosso sustento, o nosso auxílio, como a fonte de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que nós temos e de tudo aquilo que nós precisamos.
Sem Deus nós não somos nada, e que a gente possa nesse dia, e não somente hoje, mas sempre, reconhecer o quanto nós somos pequenos diante desse Deus tão grande, e o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso. Davi tinha um coração totalmente adorador. Como eu disse, a gente tem muito a aprender com ele. Então que a gente possa ser inspirados por ele nesse dia, em ter um coração que se rasga, que se rende diante da presença de Deus, que o adora de todo o coração e que é humano, que é falho e que reconhece isso sem máscaras diante dele. Amém? Deus é tudo o que nós precisamos. Espero que você tenha sido alcançado, abençoado de alguma forma ao ouvir esse áudio. E amanhã tem mais. Amanhã nós vamos estudar a vida de mais alguém da Palavra de Deus. E vai ser muito especial também. Eu te espero lá. Fique com Deus e tenha um ótimo dia.